Na semana passada, nós então começamos a nossa nova série de mensagens. Nós estamos estudando expositivamente um dos livros mais lindos que há nas Escrituras, que é o livro de Ruth, que conta uma das histórias mais lindas e belas de amor, que com certeza você não vai ver nas séries da Netflix e também nos livros de Hollywood. A mais linda história de amor está registrada nas Escrituras. Amém, irmãos? Porém, não foi tão bonito assim o começo dessa história, né? A gente sabe que não foi tão bonito assim. Nós estudamos o trecho do capítulo 1, dos versos 1 até o verso 6, e o tema do nosso primeiro episódio foi como não agir em tempos difíceis. Nós vimos uma família, se metendo em terríveis apuros por causa de decisões más, que levam a atitudes ainda piores, que levam a consequências devastadoras, amargas. Uma família que era formada por um pai, mãe, seus 2 filhos, as suas esposas, e agora tem apenas 3 mulheres viúvas, pobres, desamparadas, sem filhos e sem esperança. E se você quer saber um pouquinho mais sobre esse primeiro episódio, você não assistiu, eu peço para você ir lá no nosso canal no YouTube, já está disponível o primeiro episódio da nossa série Esperança em Tempos Difíceis. Eu não posso ficar falando muito aqui do primeiro episódio, senão eu não vou ter tempo para expor o texto de hoje. Então hoje a gente vai continuar expondo o texto do livro de Ruth, capítulo 1, então, continuando a partir do verso 6 até o verso 22. Ruth, capítulo 1, a partir do verso 6 até o 22. Quando soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, versículo 8, Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto. E lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Versículo 11, disse porém Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Versículo 14. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja como fez a sua cunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insta comigo que te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Versículo 18. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que a Noemi? Perguntavam as mulheres, Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada.
Recomeçar significa começar de novo, significa refazer depois de interrupções, significa retornar a fazer qualquer coisa. Recomeçar tem a ver com reiniciar, tem a ver com restaurar, tem a ver com renovar, tem a ver com voltar. Recomeçar é o contrário de terminar, é o contrário de cessar, é o contrário de desistir, é o contrário de acomodar. Quando que é preciso recomeçar? Quando nós cometemos um erro. Quer ver só? Na estrada, quando a gente erra, aquela entradinha bem difícil na rodovia, sabe o que eu estou falando? E aí o que a gente vai precisar pegar? Um retorno. Quando nós estamos na cozinha, fazendo aquele prato tão gostoso, tem alguns erros na cozinha que dá para reparar, não é, irmãos? A gente dá ali um tapinha, né? E aí beleza, tudo bem. Passou o sal, joga uma batatinha lá. Sabe esse segredo? Joga uma batatinha, a batatinha suga um pouco do sal, dá para dar uma acertada ali. Mas se queimar, você vai ter que fazer tudo de novo. Recomeçar, refazer, depois de interrupção. Voltar, fazer outra vez. No videogame, eu lembro que quando eu jogava videogame, né, quando era mais novo, de vez em quando a gente joga, né? Quando o Ronaldo compra uma, a gente joga, né, Daniel? Eu lembro que quando a gente jogava aqueles jogos de aventura, sabe, que tem tipo 348 fases, e aí a gente tá tipo na 30ª, 60ª, não sei quanta fase, quase terminando, e aí a gente está nas últimas vidas, e aí a gente perde a última vida, e aí a gente tem que começar o jogo todo de novo. Mario, Super Mario, Sonic, né? Quem já jogou videogame sabe o que eu estou falando. E aí você tem que recomeçar desde a primeira fase, e é interessante, né? Porque você vai passando pelas fases e você fala, eu já sei isso daqui, eu já sei como passar aqui, eu já sei como passar aqui, já passei por aqui outras vezes, né? Nos relacionamentos, talvez você nunca chegou a se separar, mas com certeza você já precisou recomeçar muitas vezes no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado, as suas amizades. Quantas vezes, não é mesmo, a gente precisa recomeçar? A gente reconhece o nosso erro, a gente reconhece que a gente pisa na bola, e aí a gente pede perdão, e aí a gente olha um para o outro e fala, vamos começar de novo, vamos tentar mais uma vez. Quando a gente termina um ciclo, é preciso recomeçar. Quando você está na escola, ano após ano, você precisa recomeçar. Você passa da primeira para a segunda, para a terceira e assim vai. Quem repete de ano, então, precisa recomeçar mais vezes ainda. No trabalho, quando você muda de empresa, quando você muda de função, quando você muda de profissão. É tão difícil isso, não é, irmãos? Às vezes a gente fica meio indeciso do que fazer e de repente você está infeliz numa profissão e você vai fazer outra faculdade, você gasta anos e anos estudando e aí você vai recomeçar tudo de novo. Diante das dificuldades, a gente precisa recomeçar. Quantos testemunhos eu tenho ouvido de pessoas que, graças a Deus, venceram o coronavírus, venceram essa doença. E muitos deles dizem assim, eu estou recomeçando a vida. Deus me deu a chance de viver outra vez. Quantas pessoas que venceram um câncer, que venceram uma doença muito difícil, elas dizem isso, não é? Para mim é um recomeço, eu renasci. A Bíblia, ela também está repleta de pessoas que recomeçaram. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. Ele deixou toda a sua terra, toda a sua parentela e partiu para uma terra totalmente desconhecida. Moisés recomeçou sua vida aos 80 anos. Você acha que você é velho demais para recomeçar? Você acha que você é velho demais para começar a estudar, para começar a ser melhor na vida? Você acha que você é velho demais para ter uma profissão melhor? Você acha que você é velho demais para fazer alguma coisa? Abraão recomeçou a vida dele com 75 anos e Moisés recomeçou com 80.
Jó perdeu tudo que tinha, famílias, bens, materiais, propriedades, sua saúde, porém ele teve que recomeçar. E Deus restituiu tudo o que ele havia perdido. O leproso e tantas outras pessoas que foram curadas por Jesus tiveram também um encontro com ele e suas vidas foram transformadas e eles experimentaram um novo começo. O que dizer do filho pródigo que se arrependeu e voltou para a casa do seu pai para pedir perdão e recomeçar a vida? O texto que nós acabamos de ler, ele também fala sobre uma história de recomeço. E esse trecho, ele está recheado de lições sobre esse assunto tão importante para a vida. Muitas vezes você vai precisar recomeçar. E esse livro aqui, esse trecho, ele vai nos ensinar sobre o recomeço. Recomeço é o tema do nosso segundo episódio. E eu quero perguntar se você está pronto para estudar sobre esse assunto. Amém? Está animado aí? Está acordado aí, irmão? Tá? Amém? Então vamos lá. Quais são as lições que a gente pode aprender aqui? Vamos direto. A gente tem tentado fazer os nossos cultos mais breves aqui. Vamos lá. Sem delongas. Primeiro, a bondade de Deus nos move a recomeçar. Olha só, versículo 6. Olha só o que diz aí. Se você está com a sua Bíblia aberta, se você não trouxe Bíblia, ou se você não tem, pode nos acompanhar aqui pelo telão. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a terra. Perceba que a notícia de que o Senhor viera em auxílio do seu povo chegou até a terra de Moabe. Lembra? Noemi não estava em Belém, Noemi não estava na terra prometida, mas essa notícia chegou até ela. Deixa eu mudar esse negócio aqui, acho que vai ficar melhor. Pronto. Aqui não vai cair. Então, essa notícia chega até Noemi, onde Noemi estava. E quando Noemi, ela soube desse ato de bondade de Deus, ela dispôs a voltar. Lembra? Recomeçar tem a ver com voltar. Ela se dispôs a retornar, a retomar a sua vida na terra. Ela decidiu voltar para Belém, para a terra prometida, e foi a bondade de Deus, quando Noemi soube que Deus foi bom com o seu povo, que Deus visitou o seu povo, dando-lhes pão. Noemi então tem motivação para voltar para a sua terra. Lembre-se que o povo de Israel, ele passava pelo pior período de toda a sua história, porque eles se rebelaram contra Deus, e o período dos juízes, olha só que interessante, foi o período onde o povo experimentou o juízo de Deus, a disciplina de Deus. A disciplina de Deus veio sobre aquela nação. A escassez, a falta de pão na casa do pão era a mão de Deus corrigindo o seu povo. Mas o Deus que corrige, irmãos, o Deus que corrige, o Deus que fica irado muitas vezes com o seu povo, e isso precisa ser pregado. O nosso Deus é amor, mas o nosso Deus também é um Deus cheio de ira contra o pecado que destrói a humanidade, que destrói a sua vida. O pecado só destrói a nossa vida, só nos atrasa, e Deus fica irado contra o pecado. Muita gente prega sobre amor, mas poucas pessoas pregam sobre a ira de Deus. E aqui, nesse período, a gente vê Deus irado contra o pecado, contra a rebeldia, a idolatria do seu povo. Mas o Deus que corrige, o Deus que fica irado muitas vezes com o seu povo, o Deus que julga com justiça e retidão, é também o Deus cheio de graça, bondade, amor e fidelidade. Pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse verso, ele vai dizer o seguinte: na sua ira,
Deus se lembra da misericórdia. A mesma mão que fere também é a mão que cura. O mesmo Deus que disciplina também restaura. O Deus que envia a fome envia também o pão como gesto de sua graça. A crise não dura para sempre. No meio da crise, Deus aponta uma saída e se lembra do seu povo para restaurá-lo. O vale da ameaça transforma-se no vale da bênção, e louvado seja Deus por isso. Deus é como aquele pai que por amor ao seu filho disciplina, mas também o abraça, o acolhe, o ama. Interessante notar que as notícias que Noemi recebeu não são expressas em termos como houve uma inversão econômica em Israel. Não foi assim que chegou as notícias lá. O tempo melhorou em Belém, ou agora tem pão na casa do pão. As notícias que chegaram a Noemi foi o seguinte: Deus agiu. Deus agiu. Apesar de tudo o que essa mulher passou, ela entende que o alimento que agora existia em Belém é um dom de Deus, é um ato da misericórdia, da bondade do Senhor, e esse fato é a maior razão para que ela volte e recomece a sua vida. Nós vivemos dias difíceis, irmãos. Talvez a sua vida não esteja nada boa. Talvez você se encontre no pior momento da sua história, eu não sei. Independente da sua situação, eu gostaria que você não se esquecesse dessa verdade confortadora e irrefutável. Deus é bom. Deus é bom. Bondade, misericórdia e graça fazem parte do caráter de Deus, e o nosso Deus, Ele é imutável. Sabe o que isso significa? Que se tudo vai bem, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é cheio de graça, mas se tudo vai mal, Deus não deixa de ser Deus, Deus não deixa de ser bom. Não é porque sua vida não vai bem que Deus deixou de ser bom, não é porque sua vida não vai bem que Deus deixou de ser fiel. Deus continua sendo bom o tempo todo. No livro de Ruth nós vemos que a bondade de Deus em Cristo é tão grande que Ele chama o seu povo para voltar em arrependimento. Esse Deus é tão bom, irmãos, tão bom, que mesmo que você um dia vire as costas para Ele, se você voltar em arrependimento, Ele te aceita de braços abertos, porque Ele é bom, e não importa que tipo de pecado você cometeu, se você chega a Deus com o coração arrependido, Ele te perdoa, Ele te liberta, Ele te sara, Ele te restaura, Ele te dá um novo coração. Sabe por quê? Porque Deus é bom. A bondade de Deus moveu essa mulher cheia de amargura a voltar para a terra, a voltar para o lugar que ela nunca deveria ter saído. Se a gente terminasse aqui, nós iríamos perguntar: e agora? O que vai acontecer com Noemi? E aí, se eu não soubesse, eu responderia o seguinte: eu não sei, mas de uma coisa eu sei. Ela está no lugar certo. Ela está voltando para o lugar certo. Ela está voltando para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Infelizmente, muitas pessoas, quando se decepcionam com Deus e com a igreja de Deus, ao invés de se aproximarem do Senhor e da sua igreja e do seu povo, porque Deus, Ele age no mundo através do seu povo, as pessoas, elas se afastam.
elas vão para longe. Muitas delas decepcionadas, frustradas, machucadas. Mas, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não vá para longe. Não vá para Moabe. Continue na terra prometida. Continue andando com o povo de Deus. Nós somos um povo cheio de erros. Nós somos um povo cheio de limitações, é verdade. Nós somos um povo pecador, a gente não é melhor que ninguém. Mas um dia o amor de Deus nos alcançou. Nós somos imperfeitos. Mas tem uma coisa que nós fazemos. Nós lutamos todos os dias para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos, a imagem de Jesus Cristo. E juntos, com a ajuda do próximo, é muito mais fácil. Faça como Noemi. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas uma coisa eu sei: ela está no lugar certo, ela está voltando para o lugar certo. Se você está longe, volte para o lugar certo, volte para o meio do povo de Deus, volte para a terra prometida. O que você mais precisa para recomeçar, e eu termino esse primeiro ponto dizendo isso para você, você já tem. Porque tem muita gente que fica pensando, né? O que eu preciso? Eu preciso disso, eu preciso... olha, eu queria tanto voltar para Deus, mas sabe, eu estou esperando isso e aquilo outro. Eu não sei, sabe, eu estou esperando o tempo certo. Meu irmão, o que você precisa para recomeçar, você já tem. Sabe o que é? A bondade de Deus à sua disposição. Deus é bom, Ele te ama e a bondade do Senhor está estendida para você. Amém, irmão? Glória a Deus por isso. Amém. Segunda verdade que a gente aprende aqui: o maior inimigo do recomeço é a desesperança. Olha só comigo esses próximos versos aí, a partir do verso 8. Noemi disse às suas 2 noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto e lhes disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse porém Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo, poderia eu ainda ter filhos que viesse a ser seus maridos. Voltem, minhas filhas, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse filhos, iriam vocês esperar até eles crescerem? Ficariam sem se casar e esperar por eles? De jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Noemi, ela se despede de suas noras por entender que ela chegou ao fim da linha, ao fundo do poço. Noemi estava viva, mas algo dentro dela morreu. A esperança de dias melhores, a esperança de um futuro. Essa falta de esperança, ela fica clara, irmãos, quando Noemi diz no verso 12 que já estava velha demais e nada tinha a oferecer. Estou velha demais, tenho nada para dar para vocês. Noemi se sente um peso para suas noras, mais do que uma provedora. Ela é viúva, pobre, sem filhos e velha demais para casar-se novamente e gerar outros filhos que pudessem desposar suas noras. E aqui tem um fato muito interessante que eu preciso compartilhar com vocês. Naquele tempo havia uma lei chamada levirato. E se um homem ele morresse sem filhos, o seu irmão ou o seu parente mais próximo se casava com a viúva para gerar filhos, a fim de que aquele que morreu tivesse uma descendência, para que sua memória não fosse apagada da terra. Essa lei chamava-se Lei do Levirato. E é por isso que Noemi fala: eu não tenho filhos, os 2 filhos que eu tinha morreu. Não tem como a gente colocar em prática aqui a lei do levirato. Eu não tenho outro marido para vocês.
E mesmo se eu me casar hoje à noite, e se eu ficar grávida, vocês não vão esperar esse menino crescer para casar com ele e ter filhos. Por isso que Noemi fala assim com suas noras. Noemi, ela descarta totalmente essa possibilidade, pois ela não tinha mais o que oferecer às suas noras. Mas a grande verdade é que Noemi não tem mais futuro, ela tem apenas um passado de dor. É isso que Noemi tem, é isso que Noemi carrega. A palavra viúva aqui nesse trecho não apenas indica a morte do marido, mas também dá a ideia de solidão, de abandono, de desamparo. As viúvas nessa cultura, nesse contexto, eram geralmente mencionadas com órfãos e estrangeiros. E parece que Noemi, a ideia que dá aqui do texto, parece que Noemi, ela morreu junto com os seus filhos e com o seu marido. Tamanha era a desesperança dela. Conhece alguém assim? Que perdeu alguém e morreu junto? Essa despedida é dolorosa, ela é cheia de drama, parece uma cena de filme de Hollywood. E é rara, viu? Sabe por quê? Porque a gente vê aqui 2 noras chorando bem alto por causa de uma sogra. Já viu isso? Irmãos, em meio a todos os dramas vividos em Moabe, Noemi tinha uma profunda amizade com suas noras. E quando a gente vê essa amizade linda, 2 noras chorando alto com a sua sogra, porque ela está indo embora, isso coloca por terra a ideia de que relacionamento entre genro, sogra, não dá muito certo, né? Está provado aqui que é uma grande mentira. Houve beijos, lágrimas, por 2 vezes choraram em alta voz. Elas não esconderam suas emoções e seus sentimentos, nem Noemi escondeu a sua desesperança. Quantas vezes nós agimos exatamente como Noemi? Quando os dias difíceis vêm, quando as crises surgem, nós perdemos a fé, perdemos a esperança, simplesmente desistimos, aceitamos precocemente a derrota, não conseguimos acreditar na melhora, no milagre, no recomeço. Nós esgotamos todas as possibilidades. Você conhece pessoas assim? Não dá mais, isso aqui não dá mais não. A gente ri para não chorar, né? Não, mas tenta de novo, vamos fazer mais uma vez, vamos pensar numa solução. Não, isso aqui não dá não. Não consigo, não dá. Não será possível, não adianta, não vale a pena tentar de novo. Já era. Foi isso que Noemi fez. Não tenho filho, não tenho nada, estou velha demais. Vocês não vão esperar esse menino crescer. É possível que a vida tenha levado você também por caminhos difíceis, por perdas enormes, sofrimentos, que é até difícil de explicar em palavras. Noemi perdeu seu marido, seus filhos, seus bens. As tragédias se multiplicaram na sua vida e vieram sobre ela como uma avalanche. Todavia, porém, quando tudo parecia perdido, meus irmãos, e sem sentido, Deus, Ele estava escrevendo uma linda história na vida dessa mulher. Não me pede para explicar, porque eu não sei, eu não consigo. Mas o que a gente pode ver nesse livro é que Deus estava escrevendo uma linda história na vida dessa mulher.
Aquela família estava sendo levantada para ser a precursora do Messias, o prometido, o ungido, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para nos reconciliar com Deus, para nos dar vida, vida plena e vida em abundância. De uma das maiores tragédias de todos os tempos, meus irmãos, veio o maior de todos os presentes, a maior de todas as dádivas que o mundo já recebeu: Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador da humanidade, o Salvador do mundo. Não permita que os tempos difíceis sufoquem a sua esperança. O mesmo Deus de Noemi é o seu Deus. O mesmo Deus de Noemi é o nosso Deus. E Ele pode mudar a nossa história. Amém, irmãos? Por último, o que a gente pode aprender mais sobre recomeço aqui? Essa é uma lição, talvez a minha favorita. Eu gosto muito desse assunto, gosto muito de falar sobre isso, gosto muito dos meus amigos. Eu amo os amigos que Deus me deu. Amizades verdadeiras são fundamentais. Olha, se você está recomeçando, se você precisa recomeçar alguma coisa na sua vida, amizades verdadeiras são fundamentais. Fundamentais. Olha só. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Versículo 16. Ruth, porém, respondeu: não instas comigo, não insista comigo, que te deixe e não mais acompanhe. E aqui, irmãos, tem uma das maiores declarações de amor de todos os tempos. Inclusive, isso aqui é muito usado para casamento, mas isso não é uma declaração de um marido para sua esposa, de um homem para uma mulher. Isso aqui é uma declaração de uma nora para uma sogra. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, ali serei sepultada. E olha como que essa mulher termina: que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Uau! O significado dos nomes naquela época era muito forte, muito importante. A gente já estudou sobre isso aqui na nossa igreja, na série Os 10 Mandamentos, que inclusive está lá no nosso canal também, se você quiser assistir. O nome de alguém estava totalmente ligado ao seu caráter, sua personalidade, seu temperamento. O nome de alguém descrevia muito bem aquela pessoa. Inclusive, no episódio passado, a gente viu que Elimeleque desonrou o seu nome. Sabe qual que é o significado do nome de Ruth? Você já teve curiosidade? Já pesquisou? O significado do nome Ruth é amizade, companheira. E essa mulher faz jus, diferente do seu sogro, que desonrou o seu nome. Deus é o meu rei, é o significado de Elimeleque. Ruth, ela faz jus ao seu nome, porque diante da insistência de Noemi, a cunhada dela voltou para a sua terra, para os seus deuses, para a sua família. Porém, Ruth se dispôs a seguir sua sogra, a terra de Belém. Ruth faz uma bela afirmação de fidelidade, determinação e compromisso de amor. E eu quero chamar a sua atenção aqui, irmãos, para o fato de que foi muito custoso para Ruth dizer tudo isso, foi muito custoso, houve um preço muito alto
para Ruth assumir esse compromisso. Pois ao dizer tudo isso, ela abandona o seu povo, ela abandona a sua terra, ela abandona os seus deuses. Preste atenção que Ruth não está dizendo o seguinte: olha, minha sogra, então eu vou com você para Belém, mas se não der certo eu volto. Não é isso que Ruth está dizendo. Vou fazer um teste, se não der muito certo, eu volto para minha terra, para os meus deuses, para minha família. Entenda que para os moabitas, o seu Deus estava totalmente atrelado aos limites geográficos da sua terra. Para um moabita, sair da sua terra significa se colocar fora dos cuidados dos seus deuses, do seu antigo Deus, no caso de Ruth. Ela não está apenas abandonando sua terra, mas também todos os falsos deuses daquela terra. Ao dizer que ela deseja ser enterrada na terra de Yahvé, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, ela está abandonando a sua ligação com os deuses moabitas e se apegando em pacto ao Deus de Israel, e isso se chama conversão. Isso se chama conversão. Ela está deixando a segurança financeira, ela está deixando a possibilidade de voltar para a casa dos pais, a possibilidade de voltar para se casar com um homem moabita, ela está deixando a família, ela não vai voltar mais para Moabe, ela vai com Noemi, ela abre mão de tudo para abraçar o Deus verdadeiro, o povo desse Deus. Isso é amizade verdadeira, irmãos. E sabe o que eu aprendo aqui? A amizade verdadeira não te leva para longe de Deus, mas caminha com você para perto dele. A amizade verdadeira não te leva para longe de Deus, mas caminha com você para perto dele. Ruth poderia dizer: minha sogra, vamos para a casa da minha família, nós já estamos aqui. Vamos continuar aqui, nesta terra, é muito mais fácil, a gente não precisa viajar, a gente não precisa ir para tão longe de novo. Mas Ruth, ela não quer levar Noemi para longe de Deus, mas ela quer caminhar junto com sua sogra para perto dele. Amigos de verdade não te levam para longe de Deus. Amigos de verdade vão caminhar com você para perto de Deus. Esses são os amigos verdadeiros. De alguma forma, Ruth, ela ouviu as histórias acerca do Deus verdadeiro. Talvez o seu marido contou para ela, talvez o seu sogro, talvez a sua própria sogra, Noemi, contou para ela. E ela decide então deixar tudo o que tem para abraçar pela fé o Deus de Noemi, o povo de Noemi e a terra de Noemi. O amor de Ruth é tão forte que mesmo que sua sogra morra, ela ainda será fiel ao seu compromisso. Irmãos, quando ela disse: onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada, ela está dizendo o seguinte, que ainda que sua sogra venha morrer, ela jamais voltará à sua terra e aos seus deuses. A sua aliança era definitiva. Mesmo que você morra, eu vou continuar na sua terra e eu vou continuar adorando o seu Deus, que agora também é o meu Deus. E aí eu chamo a sua atenção para algo lindo e importante aqui. Perceba que o amor de Deus é refletido no amor de Ruth por Noemi. Deus nos ama assim, irmãos. Deus nos ama assim.
Nós não temos nada. Noemi não tinha nada para oferecer a Ruth. Nós não temos nada para oferecer a Deus. Somos pobres, pecadores, e a própria palavra diz que nós somos inimigos de Deus. Mas mesmo assim, Ele decidiu nos amar. O amor de Deus por nós é um amor persistente, é um amor unidirecional, é um amor que existe independentemente da resposta do seu povo, um amor que segue amando, mesmo quando quem é amado não o trata bem, mesmo quando quem é amado não o ama, mesmo quando quem é amado não o responde com amor. Tem alguns teólogos que chegam a afirmar: esse é o amor cabeça dura. Você não tem nada a me oferecer, mas eu não te amo porque você tem alguma coisa para oferecer para mim. Eu te amo porque eu me comprometo a te amar. O amor de Deus é refletido no amor de Ruth por sua sogra. Que coisa linda. Tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Deus. A Bíblia é um livro sobre Jesus. E a gente pode ver Jesus, a gente pode ver Deus em cada personagem. Quem são os amigos que você tem? Eles têm caminhado com você para perto de Deus? Ou eles têm te levado para Moabe? Seus amigos te amam? Seus amigos se importam com você mesmo quando você não tem nada a oferecê-los? E você tem sido esse amigo para os outros? O amor de Deus tem sido refletido na maneira como você trata as pessoas? Você tem sido uma Ruth? Lembra do significado do nome Ruth? Para as pessoas que precisam tanto de ajuda para recomeçar. Ter um verdadeiro amigo como Ruth pode ser tudo para alguém que precisa recomeçar. Tenha verdadeiros amigos. Seja um verdadeiro amigo. E para concluir, irmãos, o capítulo 1, os versos que restam aqui, a chegada de Noemi e Ruth, então, em Belém. Noemi não insiste mais, leva Ruth junto com ela, é marcada por 3 fatos importantes. Primeiro, uma comoção geral. A cidade toda, todo mundo vem e pergunta: o que aconteceu, Noemi? Você saiu daqui com tantos bens, cadê seu marido, cadê os seus filhos? Todo mundo lamenta a situação triste e deplorável daquela mulher. Segundo, uma lamentação pessoal. O primeiro ato de Noemi em Belém foi mudar o seu nome. Noemi significa agradável, mas ela diz assim: não me chamem Noemi. O pessoal chega assim: ei, Noemi, Noemi, sabe? Aquela pessoa machucada, amargurada. Não me chamem Noemi. Me chamem de Mara. Sabe qual é o significado de nome Mara? Amarga. Noemi está dizendo: a minha vida é amarga. E ela ainda diz que isso tudo é a mão de Deus. É o juízo de Deus sobre a vida dela. Para Noemi, o Deus Todo-Poderoso usou o seu poder não para socorrê-la, mas para torná-la amarga e infeliz. Você pode perceber isso nas palavras dos versos 20 e 21. E por último, uma providência especial. Sabe por quê? Porque o texto diz assim: Noemi e Ruth chegaram na época da cevada. Época de colheita, de fartura. Deus já estava preparando tudo, a situação ia mudar. O que será que vai acontecer com essas 2 mulheres daqui para frente, hein? Não perca os próximos episódios, tá bom? Eu quero só contar uma história, depois a gente vai orar. No Japão,
preservar a história por trás de objetos tem grande valor. Consertar e reparar coisas que foram quebradas faz parte da cultura daquele país e da espiritualidade japonesa. Kintsugi é uma técnica de reparo de peças de cerâmica que se quebraram, né? E artesãos, quando faziam suas peças de cerâmica, ao ter algumas delas quebradas, essas peças elas eram totalmente descartadas. Mas alguns artesãos, então, tiveram a ideia de não descartar mais essas peças, mas pegar a peça que se quebrou e reconectar todas aquelas pecinhas quebradas, porém, usando uma retina que continha pó de ouro. Pó de ouro. Agora, a peça restaurada valia muito, infinitamente mais do que ela antes, mesmo de ter quebrado. E a filosofia japonesa, seguida da arte em cerâmica, trata a ruptura e o seu reparo como parte da história da peça. Ou seja, eles não disfarçam ou escondem as rachaduras, as imperfeições ou aquilo que foi quebrado. Ao contrário, com o pó de ouro, eles acentuam ainda mais as falhas, tudo que foi quebrado, né? Eles então deixam ainda mais à mostra naquela peça de cerâmica. Talvez, nesse momento, você não acredita mais no seu futuro. Talvez nesse momento você não acredita mais no seu relacionamento com Deus. Talvez nesse momento você não acredita mais no seu casamento. Talvez nesse momento você não acredita mais na sua vocação. Talvez nesse momento você não acredita mais na sua carreira. Talvez nesse momento você não acredita em si mesmo. Talvez você pense que não pode mais, que não é mais digno. Talvez você pense porque caiu, porque quebrou, porque se machucou muito, porque está literalmente em pedaços a sua alma, a sua vida, o seu coração. Você pensa que já não consegue mais se levantar e tentar outra vez. Mas eu gostaria de te lembrar, meu irmão, com essa simples história, que recomeçar não é apenas possível, mas que recomeçar é preciso. E saiba que há alguém olhando para você, com olhos cheios de amor e pronto para te dar uma nova chance. E mesmo que a sua vida esteja em fragmentos, mesmo ela estando totalmente desmontada e desconfigurada como uma peça de cerâmica quebrada, lembre-se de que quando você está assim, o artesão de todo mundo, de toda a criação e de toda a humanidade pode te restaurar por completo. Pode fazer com que você que está em pedaços se torne um vaso bonito, lindo e precioso nas mãos dele. Certa vez, vários homens estavam prontos para apedrejar uma mulher adúltera. E eles estavam amparados pela lei. Uma mulher adúltera poderia ser apedrejada até a morte nos dias de Jesus. E enquanto todos estavam ali prontos com suas pedras nas mãos, havia alguém ali que enxergava uma possibilidade de recomeço na vida daquela mulher. E Jesus disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aos poucos aqueles homens foram deixando suas pedras no chão e foram embora. Jesus olha para aquela mulher com compaixão e diz: eles não te julgaram? Eu também não te julgo. Vai
e não peques mais. Sabe por quê? Porque quando ninguém vê possibilidades de recomeço na sua vida, Jesus Cristo vê. Porque Ele pode restaurar o que está quebrado. Ele tem poder, Ele é bom, Ele é fiel.